Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja animado. Hoje a nossa aulinha é de história, como toda quinta-feira nós estudamos história. E nós vamos falar um pouquinho sobre nossas moradias, o lugar que a gente mora, né? E o lugar que a gente mora é muito especial, né? Porque na nossa moradia é onde a gente passa grande parte do nosso tempo, grande parte do nosso dia, e é onde também a gente realiza as nossas atividades diárias, não é isso? Então vocês vão abrir o livro na página 220 para a gente dar continuidade a esse assunto. Então, primeiramente, nós vamos ler aí um relato de Júlio César, que é uma criança de 9 anos de idade, certo? Tia vai ler para vocês e vocês acompanham aí a leitura com o dedinho no livro de vocês, tá? Então, ele diz assim: moro na mesma casa desde que nasci. É uma casa antiga, branca, com 2 andares, janelas de madeira e um quintal grande. No fundo da casa tem uma sala onde meu pai montou o seu escritório de advocacia há uns 2 anos. Ele pede para minha irmã e eu não fazermos muito barulho quando ele está atendendo os clientes dele. No começo, achava estranho ver meu pai todo sério em casa, de terno e gravata, mas hoje acostumei e acho ótimo saber que ele está ali pertinho. Nos finais de semana, meus pais gostam de receber parentes e amigos em casa. Sempre organizam jantares ou churrasco. Eu adoro esses momentos, porque minha irmã e eu brincamos com nossos primos e com nossos amigos que moram na vizinhança. Então, esse é o relato de Júlio César, falando um pouquinho sobre como é o dia a dia na casa dele. Ele contou como é a casa dele, contou que o pai dele trabalha em casa, contou que ele tem um irmão, não é? Grande parte do dia dele, ele passa em casa, tá? Então, as moradias, pessoal, elas são os lugares que nos fornecem abrigo e também proteção, né? Nas nossas moradias, nas nossas casas, é onde a gente pode descansar, pode se alimentar, cuidar da nossa higiene, fazer os nossos deveres, as nossas obrigações, né? E também é um espaço que a gente pode conviver com os nossos familiares e também com os nossos amigos. Então, é muito legal ter uma casa, é muito legal estar em casa, né? Inclusive, nesses tempos, né, de pandemia, que todo mundo precisa estar em casa, a gente tem que estar dia após dia se reinventando, inventando novas coisas para fazer, inventando novas coisas para brincar, para tornar os nossos dias mais legais, né? Assim? Então, aí passando para a página 221, nós vamos ter a primeira página da nossa atividade. E a questão 1, vocês vão marcar um X nas atividades que você costuma realizar na sua casa, na sua moradia. Então, tem várias opções aí, vocês vão ler essas opções e marcar um X somente nas que vocês costumam fazer, tá? E na questão 2, você vai escolher uma das coisas que você marcou um X na questão 1 e vai criar uma frase sobre essa coisa, certo? Depois que você criar uma frase, você vai explicar o porquê que você escolheu essa opção. Então, recapitulando, escolhe uma das coisas que você marcou na questão 1. Por exemplo, tia, eu vou escolher brincar. E aí você vai criar uma frase com essa palavra, com a palavra brincar, certo? Depois você vai dizer o porquê que você prefere brincar, certo? Isso foi só um exemplo, mas você pode escolher outra opção, tá bom? Passando para a próxima página, vamos dar continuidade ao conteúdo sobre os diferentes tipos de moradia. Então, nós sabemos que nem todas as casas, nem todas as moradias são iguais, né? Inclusive, até no livro passado, nós estudamos um pouco sobre isso. Então, vamos agora ver
novamente sobre os tipos de moradias. Então, existem diversos tipos. Elas podem variar, por exemplo, no tamanho, na divisão dos cômodos. E o que é cômodo? Cômodo são as partes da nossa casa. São, por exemplo, a sala é um cômodo, o quarto é outro cômodo, certo? São as divisões internas da casa. Então, se diferenciam nisso. Pode ser diferente na divisão dos cômodos, na aparência, né, nas cores, nos materiais de construção. Tem casa que é de tijolo, mas também tem casa que é de barro. Nós vamos ver isso, tá? Então, aí temos o primeiro exemplo de um tipo de moradia que está na letra A. Casa de moradores de uma região ribeirinha em Manaus, no Amazonas. Então, esse tipo de casa aí é uma casa ribeirinha, ou seja, na beira do rio, certo? É diferente, né? Nós não temos esse tipo de casa aqui em Mossoró, né? Mas lá em Manaus, no Amazonas, geralmente encontra-se essas casas, que é bem próximo ao rio, na beira do rio. Outro exemplo, aí na letra B, temos a moradia indígena em Manaus, no Amazonas também. Então, outro tipo de moradia é a moradia dos índios, mais conhecida como oca, certo? Na letra C, temos outro exemplo, uma casa de 2 andares, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de casa de 2 andares, nesse estilo aí, geralmente a gente encontra nas cidades, né? Na letra D, temos outro tipo de moradia, que são os edifícios, os prédios, na cidade de São Paulo, essa imagem aí. Então, os prédios, os edifícios também são tipos de moradia. Passando para a próxima página, temos aí outro exemplo, casa de pau a pique, em Conde, na Bahia. Essas casas de pau a pique são casas feitas com um barro bem vermelho. Temos também casa de blocos cerâmicos. Tem aí a foto na letra F. Essa foto foi da cidade do Rio de Janeiro. Blocos cerâmicos, né? Mais conhecidos como tijolo, né? Tem aí também casa de madeira. Essa foto da letra G é outro tipo de casa, outro tipo de material usado para construção. E na letra H é outro exemplo de casa de madeira também, certo? Então, nós podemos perceber que existem vários tipos de moradias, todas diferentes, com materiais de construção diferentes, com estilos diferentes, cores, né? Então, nem todo mundo tem a moradia igual, mas todas as moradias são importantes, tá certo? Vamos passar aí para a página 224, onde tem mais uma questão de atividade que vocês vão desenhar a moradia de vocês, tá certo? Então, vão se inspirar aí na casa de vocês, nas cores da sua casa, nas divisões da sua casa, para fazer um desenho bem bonito do lugar onde vocês moram, tá bom? Na próxima página, nós vamos ver um pouquinho sobre moradias precárias. Como assim, tia? Moradia precária? As moradias precárias são aquelas que se encontram numa situação mais difícil. São casas que se encontram com rachaduras, que são muito simples. Geralmente se encontram na periferia, que são as casas de pessoas que têm menos condições financeiras e geralmente vivem em moradias precárias, moradias que se encontram em situação difícil, certo? Então, existem pessoas no Brasil que não têm condições de comprar ou de alugar uma moradia boa, uma moradia adequada. Então, assim, muitas dessas pessoas passam a viver em moradias precárias, que não têm segurança, não têm muito conforto, certo? Essas são as características dessas moradias. Então, a exemplo disso, nós temos 2 imagens aí nessa página,
para vocês conhecerem. A primeira imagem, na legenda, diz assim: nas favelas há muitas moradias precárias. Muitas delas estão instaladas próximo a córregos e encostas de morros, colocando em risco a vida de seus moradores. Além disso, em algumas favelas não há serviços públicos básicos, como coleta de lixo e rede de esgoto, né? Então, essa imagem aí é na cidade do Rio de Janeiro. E na segunda imagem, a legenda diz que são cortiços. Cortiços são outro exemplo de moradias precárias. Geralmente são edificações danificadas. Então, vocês podem ver aí que tem muita rachadura, né? E antigas, onde é comum cada família habitar um cômodo da casa, dividindo o banheiro e a cozinha com outras famílias. Então, cortiço é um lugar onde várias famílias dividem o mesmo espaço, certo? Em um cortiço, as más condições de conservação podem colocar em risco a saúde dos seus moradores. Então, é mais um exemplo de moradia precária, certo? Infelizmente, existem pessoas que precisam viver nessas moradias, nessa situação, por não terem muitas condições de morar em um lugar melhor, certo? Passando para a próxima página, nós vamos fazer a última página de atividade. Na questão 1, diz assim: leia a seguir o relato de Cabá Darebu, um garoto indígena do povo Munduruku que vive na floresta amazônica. Veja como ele descreve a sua moradia. Então, vamos ver como é que Cabá descreve a moradia dele. Ele diz assim: meu povo vive em casas feitas de barro, cobertas com folhas de palmeiras. É gostoso morar nesta casa, porque de dia fica bem ventilada e à noite é bem fresquinha. Dentro dela cabe muita gente: papai, mamãe, meus irmãos, irmãs, meus avós, tios e alguns primos. Letra A. Marque um X na ilustração que representa melhor a moradia de Cabá. Então, lembram que acabou de ler o relato dele e falou sobre como ele vê, como ele descreve a moradia dele. Então, de acordo com o que vocês ouviram que tia leu, qual a melhor opção aí que se encaixa? Marca um X, tá? Letra B. Por que Cabá gosta de morar em sua casa? No texto que tia leu, no relato dele, também diz o porquê que ele gosta tanto da casa dele. Então, vocês vão escrever aí na letra B. E letra C, sublinhe no texto o trecho que diz quem são as pessoas que moram na mesma casa que Cabá. Então, no relato também fala isso. Vocês vão sublinhar, ou seja, passar uma linha embaixo da frase onde fala quem são as pessoas que moram com ele, tá certo? Então, para hoje é isso. Nós vamos encerrar aqui. Tia Helena vai ficar aguardando as fotos das atividades de vocês para corrigir, certo? Um beijo e até amanhã.